Pastor veterano comete suicídio. Convenção Batista lança alerta sobre prevenção. O mundo cristão mal se recuperou da triste notícia sobre o suicídio de um jovem pastor. É um novo caso, volta a atrair a atenção dos evangélicos no Brasil. O pastor Djalma da Silva Maranhão, 62 anos, foi encontrado morto na madrugada da última terça-feira, dia 4 de setembro. O anúncio da morte foi feito pela Convenção Batista do Planalto Central, CBPPC, em sua página no Facebook, sem revelar a causa da morte. A entidade relatou que o pastor foi funcionário subgerente da extinta Junta de Educação Religiosa e Publicações, a JUERP, da entidade. Pastoreou a primeira Igreja Batista do Planaltina, Distrito Federal, e a terceira Igreja Batista de Planaltina, também no Distrito Federal. No texto, a CBPC lamenta a partida do pastor, mas não cita o suicídio. A Convenção Batista do Planalto Central, CBPC, lamenta com profundo pesar o falecimento do companheiro pastor Djalma da Silva Maranhão, na madrugada dessa terça-feira. Oremos pela família. Nos comentários da nota de falecimento, os fiéis lamentaram o ocorrido com o veterano pastor. Com muito pesar que informamos o falecimento do pastor Djalma da Silva Maranhão. Ele foi encontrado morto pela esposa na manhã de ontem, depois de ter cometido suicídio. Pastor Djalma estava com 62 anos, deixou esposa, filhos adultos, foi funcionário da extinta JUERP, loja em Brasília, e foi funcionário da Convenção do Distrito Federal. É triste saber que questões como essa nos alcançam. Escreveu um usuário do Facebook: mais um pastor cometeu suicídio. Triste demais o que tem acometido nossos pastores. Afirmou outro cliente que há uma espécie de epidemia atingindo as lideranças evangélicas do Brasil e do mundo. Um colega do Ministério do Pastor Maranhão, Lauro Brito, emitiu um comunicado lamentando o ocorrido. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção paraense, se une em oração a todas as demais seções do Brasil, pedindo ao Deus Pai Todo-Poderoso que console e conforte os corações relutados de todos os familiares do pastor Djalma da Silva Maranhão, falecido na madrugada do dia 4. Deus nos fortaleça diante de tão dura realidade, que a cada dia tem nos surpreendido com muitas dores e preocupações. Prevenção. Após anunciar a morte do pastor Djalma da Silva Maranhão, a CBPC compartilhou um alerta sobre a prevenção do suicídio. No mês de setembro acontece a campanha Setembro Amarelo, movimento mundial para conscientizar a população sobre a realidade do suicídio. De acordo com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, o suicídio é considerado um problema de saúde pública e mata um brasileiro a cada 45 minutos, e uma pessoa a cada 45 segundos em todo o mundo, contextualizou a nota. Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria do tipo de câncer. Conforme o CVV, pelo menos o triplo de pessoas tentaram tirar a própria vida e outras chegaram a pensar em suicídio. Vamos conversar? Diz com 88, acrescentou o texto. Fardo. Pesquisas do Instituto Internacionais apontam a dura realidade do Ministério Pastoral e indicam essa ocupação como uma das mais tensas entre todos os tipos de trabalho. Em 2013, o Clergy Health Institute, CHI, divulgou um relatório de uma pesquisa que constatou que os pastores com depressão chegaram a 8,7% do total dos entrevistados e os casos de ansiedade 11,1%. A média dos demais ocupações para ambos os casos nos Estados Unidos é de 5,5%, por exemplo. Pastores podem ter criado uma vida para si que é tão fortemente entrelaçada com seu ministério que a sua saúde emocional depende do estado do seu ministério, declarou Jan Poldershaw, diretor de pesquisa do CHI. Então, é possível que quando os pastores sentem que seu ministério está indo bem, eles experimentem emoções positivas, potentes o suficiente para protegê-los do sofrimento mental. Naturalmente, o inverso também é verdadeiro, complementou. Outra pesquisa recentemente apontou que um pastor costuma se preocupar mais com o bem-estar dos membros de sua igreja do que com si mesmo. O resultado disso é o que mais da metade que já enfrentou crises de saúde mental e emocional ao longo do ministério.
O estudo, realizado em novembro de 2017, com cerca de 1.700 pastores, constatou que 54% deles já sofreu algum tipo de exaustão, seja mental ou emocional. Além disso, 45% dos entrevistados afirmaram que em algumas circunstâncias sentem-se inadequados. Um triste caso que abalou o mundo recentemente foi a morte do pastor Andrew Stocklin, apenas 30 anos, que sucumbiu às angústias da depressão e ansiedade crônica contra as quais lutava. Seu estado de saúde era conhecido público e sua igreja, Inland Hills, em Chino, Califórnia, Estados Unidos, e a esposa apoiavam sobre a questão, que não foi suficiente para impedir a tragédia. Desabafo. Em dezembro de 2017, o pastor Wesley Carvalho produziu um artigo falando sobre o que significa o sacerdócio por trás das cortinas. Em sua reflexão, revelou que, embora a rotina de um sacerdote seja cercada de situações comuns a qualquer ser humano, com as alegrias e angústias que cercam todas as famílias, há sempre a expectativa de que a conduta seja inabalável e impecável, que os fiéis não tomem conhecimento dessas dores e que o líder tenha forças para guiar o rebanho. Esse peso, segundo Carvalho, é um fator desconsiderado para muitos, mas que atua de forma decisiva na rotina. Os que estão fora do universo pensam que a vida de pastor é regalia, luxo, ou coisas do tipo. Não enfatizou. Pastor é ser humano, mas um ser humano travestido de chapolim colorado, ou seja, salva todos sem ter ninguém que o defenda. Gente, pastor chora, peca, erra, precisa de carinho, precisa de visita, depende de oração, necessita de ajuda. Mas a igreja, a sociedade nunca espera que esse pastor exista. Ele quer um pastor com um herói das histórias de quadrinho. Esse pastor não existe, pontuou o pastor. Lúcido. Carvalho define os pastores como heróis por sacrificarem a família, o tempo, a vida em prol das vidas, e amarem sem esperar ser amados. Pastor não tem amigos. Se ele se abre com alguém, amanhã esse alguém abre a sua vida ou expondo. E a reação da igreja é essa: nossa, nunca pensei que o pastor fosse essa pessoa. Ou seja, nós não podemos ter defeitos, fraquezas ou qualquer tipo. Pastor não pode envolver a família com os problemas da igreja. E diga-se de passagem, a maioria das esposas de pastores são depressivas e tem problemas com insônia, síndrome do pânico e coisas afins, desabafou. Por fim, Carvalho destacou a decisão que tomou para si. Se sorrir é moleque, se não é carrancudo, se concorda cedo, não fez vigília, se acorda tarde é preguiçoso, se tem pulso é carrasco, se é manso é relapso. Os filhos de todo mundo pecam, mas os do pastor pecarem? Sou pastor, pai de família, tenho uma esposa linda, 2 filhas maravilhosas, mas decidi me humanizar. Não serei mais um choro de frente delas. Desabafo com minha companheira e ouço elas. Pastores do Brasil, vocês são gente, seres humanos. Viajem com sua família. A igreja não fechará as portas porque você saiu. Procurem ajuda de psicólogo se for preciso. Tirem férias. Tenham mentores espirituais, sejam humanos. Fonte, Gospel News. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site jornalismogospel.com.br.